Ela é médica, foi acometida por uma doença grave em 2001. Se não bastassem as marcas deixadas pela enfermidade em seu corpo físico, ela sofreu também com perdas financeiras e sentimentais. Hoje, ela é um exemplo vivo da glória de Deus, pois sua recuperação não seria possível se não tivesse acontecido vários encontros com o Senhor Jesus. Para o nosso bate-papo de hoje, recebemos a doutora Soraya Issa de Carvalho. Doutora Soraya, boa noite e bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Esse Issa aqui no meio de dois nomes, você vem de uma família de árabes. De árabes, a minha mãe é descendente e o meu pai descendente de portugueses. Então se conheceram aqui e a Soraya nasceu depois de 1 ano e pouco de conhecimento deles. Então aí nasceu Soraya Issa de Carvalho. Mas com costumes totalmente brasileiros. Muitos costumes árabes, inclusive de conter os filhos dentro de casa, de não sair, de não ir muito a baladas, de não ter vícios. Quer dizer, a sua mãe, então, preservou esses valores? Preservou, e o meu pai também, valores. Quer dizer, valores e tradições, sim, né? valores e tradições. E o meu pai também, como do interior aqui de Minas, então ele tentou preservar aquele cuidado todo. E eu era a primeira filha, eu sou a primeira filha, tenho só uma irmã mais nova, então era com muita criação, com muita responsabilidade, muita fé e muita união. O tempo todo, tanto em escola e a família, sempre a gente teve Cristo como o nosso mestre. Vamos falar da sua experiência, então, de conversão. Como é que ela se deu? Bom, uma vida inteira dedicada ao estudo mesmo, à responsabilidade, como eu disse anteriormente. Me formei como médica cedo, aos 25 anos eu já estava formada e já querendo trabalhar, sempre fui muito dedicada aos estudos e dedicada à medicina também. Uma paixão na minha vida mesmo. E quando eu estava já com aproximadamente uns 15 anos de formada, então eu fui acometida. Bom, foi feito o diagnóstico de uma doença que eu não sei quando ela começou em mim, porque a esclerose múltipla, as pessoas pensam que esclerose significa uma doença para pessoas idosas, e a esclerose múltipla não é. Ela pega exatamente a gente na fase que a gente está mais produtiva. É o adulto jovem e o início realmente da idade adulta, que a gente está mais maduro. Então vamos dizer que seria dos 15 até os 39 anos, 40 anos. É uma doença autoimune, quer dizer, autoagressão com o meu corpo. O sistema que realmente fica comprometido é o sistema imunológico. Então eu crio anticorpos contra a bainha de mielina. Então se a gente colocar, imaginando o neurônio, um fio, seria fio elétrico. A capa, isso, seria a capa do fio. Então ele fica desencapado e começa a dar curtos. Então no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, acontecem esses curtos. É uma doença que pode manifestar de diversas maneiras e com sintomas diferentes. Pode parecer, por exemplo, o primeiro sintoma seria a tonteira, em outros seria cegueira, em outros alteração da fala, perda de equilíbrio. Então depende do local do cérebro em que aconteceu esse processo inflamatório. Esclerose significa endurecimento. Então após esse processo inflamatório ocorre um endurecimento, uma cicatrização e com consequente perda da função na maioria dos casos. No seu caso, foi identificado há quanto tempo? Seriam 11 anos, né? Seria 11 anos, agora no final do ano fará 11 anos. Que se manifestou. Que se Mas manifestou. como você mesma disse, você não sabe exatamente quando começou. Quando começou. É difícil a gente não tem como saber. Precisar isso. Não, porque eu já tive sintomas na adolescência, até mesmo na infância, de não conseguir levantar, de ter alterações visuais, de ter tonteira, mas sempre colocado, isso deve ser por causa de cansaço, ela estuda muito, deve ser uma dor de cabeça, mas nada que configurasse uma limitação na minha vida. Olha, hoje eu não tenho medo.
nada me assusta, não tenho medo de voltar para a cadeira de rodas, de voltar para o leito, que eu fiquei 1 ano e meio. Nós vamos falar um pouquinho desse período da cadeira de rodas, mas Vamos. antes vamos retomar lá a pergunta que eu te fiz sobre a conversão, porque eu imagino a sua experiência também está amarrada aí Tá com amarrada toda essa situação. Com toda essa situação. Então vamos voltar lá ao momento desse encontro real com Jesus, para a gente então, a partir daí, falar desse momento também da cadeira de rodas. Gostaria de dar um recado, eu adoro dar este recado para todos vocês, em qualquer lugar que eu esteja. Não pensem que Deus é uma criação do homem. Deus é que criou o homem e Jesus Cristo é que veio aqui para nos acalentar, para nos proteger, para nos ouvir e para ser o único, sob o meu ponto de vista, capaz de intervir junto a Deus para a nossa saúde, para a nossa melhora. Ele é o meu Deus, então a Ele eu agradeço e louvo. Nos meus momentos mais difíceis dessa vida, foi a Ele que eu pedi ajuda, porque recebi também muita demonstração de crítica. Este é seu Deus? Este é o Deus que você fala tanto? É um Deus que te deixa 1 ano e meio, 2 anos em cima de uma cama? Isso eu escutei muitas vezes pessoas debocharem. Ela é tão apaixonada por Jesus Cristo, como que Ele faz isso com ela? Eu falava, calma, porque ainda não chegou a minha hora. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Entreguei a minha vida para Ele e falei assim, cuida, meu Jesus, cuida porque eu não sei o que fazer. Sou totalmente impotente diante dessa doença. Como médica, sei da gravidade dela, sei que ela é incurável. É mesmo, é a primeira, quando a gente procura nos livros, a primeira definição da doença é que ela é incapacitante e que ela é incurável. Agora, doutora Soraya, quando você entrou aqui no estúdio, Sim. Você entrou andando normalmente, mas você já esteve numa cadeira de rodas. Sim. Eu creio que alguns milagres aconteceram aí nesses quase 11 anos da manifestação da doença, porque se ela é uma doença que tem uma progressão no sentido de ir imobilizando a pessoa, para você que já esteve na cadeira de rodas e entra aqui andando normalmente, aconteceu alguma coisa aí também de sobrenatural, imagino eu. Eu não tenho dúvidas disso, pastor, pelo seguinte, eu sou uma pessoa que tratei como todas os outros pacientes, eu tratei, no início a gente paga muito caro pelos medicamentos, depois o SUS começou a fornecer também, então hoje a medicação é fornecida pelo governo. E eu, durante o tempo todo, 2 anos de tratamento, não é falar assim que eu fiz o tratamento durante 1 semana e deixei. Eu fiz durante 2 anos. E durante este período, em nada me melhorou. Muito antes, pelo contrário, era muita febre como efeito colateral, muita fraqueza e muita fadiga, que é característica da doença. Eu falei, gente, eu não aguento mais ficar desse jeito. Eu tinha 2 filhos para poder criar, na época adolescentes, hoje já estão em fase adulta, e para eles era muito difícil enxergar aquela mãe valente, aquela mãe guerreira, deitada numa cama sem conseguir mexer, usando fralda, não conseguindo alimentar por mim mesma. Tinha uma cuidadora que fazia isso e que até hoje cuida de mim. Então eu falei, gente, o que eu vou fazer? E comecei a fazer as minhas orações e comecei a pedir a cada dia, Deus, aumenta a minha fé. Se os medicamentos não estão fazendo por mim o que eu tanto quero, porque eu sei o que é jogar vôlei, eu já fui uma atleta, eu sei o que é ter força e eu não estou sentindo nada disso, eu preciso da sua ajuda, meu Deus. Então a minha vida eu te entrego agora, nas suas mãos, cuida de mim porque eu estou precisando de você. Foi uma das melhores coisas, pastor, que eu já fiz na minha vida. A partir daí eu não tenho medo de mais nada. Se a minha visão, que eu já perdi uma e a outra eu tenho somente a visão central
Eu entro nos lugares... E é em consequência da esclerose? É em consequência da esclerose. Tem um quadro inicial de neurite óptica que eu tive, então a inflamação do nervo óptico. Quando as pessoas olham para os meus olhos, elas falam assim, puxa vida, você tem um olho normal, ele é normal, a lesão não é no olho, é no nervo óptico. Então é por isso, é dentro do cérebro a lesão. Então o que eu falo para as pessoas é o seguinte, quando eu cheguei e falei assim, Jesus, me toma nos seus braços e decide o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer sem o menor medo, eu me abri para ele e falei, se tiver que ser curada, me cura, se não, me deixa assim. E nunca, pastor, eu tive coragem de fazer orações no sentido, me tira essa doença. Eu sempre falei para ele, se você permitiu que isso acontecesse comigo, estou entregue, faça de mim segundo a sua vontade. Há quanto tempo você fez essa oração? Há 10 anos atrás. Eu estava deitada e o meu ex-marido falou comigo, olha, eu realmente vou te deixar com seus pais, porque eu me acho muito bonito e saudável para empurrar cadeira de rodas, para estar do seu lado e não acredito no seu Deus. Então eu estou indo embora e mesmo assim na hora eu falei, meu Deus, eu gostava muito dele, eu falei, meu Deus, será que eu estou sendo abandonada? Por favor, não deixe isso acontecer. Eu vou abrir a Bíblia, me mostra o que eu tenho que ler para acalmar o meu coração, mesmo que eu não consiga parar de chorar. E eu abri exatamente na ressurreição de Lázaro e com a minha lupa, porque eu estudo com lupas, porque não posso ter óculos, né, para poder ter essa visão só, estava escrito, desatai-o e deixai-o ir. Eu falei, nossa, isso é uma ordem, eu vou cumprir. Foi a primeira ordem dele que eu cumpri. Bom, falar agora rapidamente nos 2 minutos que nós temos sobre o livro. O livro é a sua história, escrito pela Renata Lima, mandar aqui os parabéns pela Renata, não é? Sim. E vocês têm uma relação paciente-médico, não é isso? Sim. E ela então escreve esse livro, A Dor que Não Se Vê. Não se vê. Que Sim. dor é essa? É a dor da solidão, do sofrimento. É a dor, companheiro que está me ouvindo, que quando a gente sente que nada nem ninguém está do nosso lado, que ninguém enxerga nenhuma ferida, ninguém enxergava nada em mim, só uma pessoa deitada, sem nenhuma expectativa de melhora. Então eu gostaria de pedir a você, por favor, os meus olhos realmente, você não vai ver ferida nenhuma, mas aqui nesse coração tem muitas feridas e nessa mente também. Só que chega Jesus Cristo com aquela doçura, com aquele cavalheirismo e que me carrega no colo e fala comigo, minha filha, estou com você, não tenha medo de mais nada. Essa é a Soraya que eu me transformei hoje. Após uma doença, após muitos cursos, após saber muito sobre a ciência, eu chego e falo para Deus, é a você que eu devo a minha vida. Se você quiser saber mais sobre a doutora Soraya, você vai entrar no site dela, que é o endereço, anote aí, está aí na tela, sorayaissa.com.br. Se você quiser falar com ela, pedir algum conselho, aliás, entre outras coisas, ela é também psicóloga, psicanalista. Então, se as pessoas quiserem fazer um contato através do site, tem como a pessoa mandar um e-mail, uma coisa assim? Eu peço a elas, então, que mandem, que telefonem para o 3491 0651. 3491-0651, 31, código de área. sorayaissa@yahoo.com.br. Tá aí, anote. Doutora Soraya, obrigado por ter vindo. Deus continue te abençoando. Eu é que não sei como agradecer. Fiquei muito feliz de conhecer a sua história, viu? Que bom. Querido Pai Celestial, mais uma vez, obrigado. Obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado pela vida da nossa querida irmã, doutora Soraya. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e tenho certeza está fazendo também na vida de muitos agora. Tenho certeza, Pai, que o testemunho dela trouxe alento a muitos corações, trouxe esperança para muitas vidas. E eu te dou graças por isso. Oramos também, meu Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos dando uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus.
Amém, amém e amém.